instituição que a gente está vendo hoje é uma instituição nova. O Banco Central Independente está no primeiro mandato. A gente está vendo o Fed próximo do final. Não sei se a gente está no final do final, mas talvez a gente esteja no começo do final desse aperto monetário. Então, o juros deve parar em algum lugar aí lá nos Estados Unidos por volta de 5,25, talvez 5,5, algum lugar entre 5 e 5,5. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e não dá para a gente começar o ano sem falar de cenário, né? 2022 foi um ano desafiador para os ativos de risco em geral, e para entender o que 2023 reserva para os mercados e para os investidores, hoje eu conto com a presença do Eduardo Câmara Lopes, CIO da Itaú Asset, responsável pela gestão das mesas de crédito e renda fixa tradicional, multi-asset class, emerging markets e beta. Então, vamos lá, X, seja bem-vindo novamente ao Mind Asset. É muito bom poder contar com a sua presença aqui como o primeiro convidado do ano. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Malu. Obrigado aqui pelo convite. É sempre bom estar aqui nessa conversa, começo do ano, tem bastante coisa para falar. A gente pode falar sobre o que aconteceu em 2022, a gente pode chutar o que vai acontecer em 2023. Tem bastante coisa aqui, tem bastante elemento para a gente trabalhar aqui. Com certeza. Então, bom, para a gente organizar a nossa conversa, a minha sugestão é que a gente divida o papo entre o cenário local e o global. Então, X, eu queria falar primeiro do cenário global com você. A gente tem visto uma discussão bem importante sobre o risco de recessão nos Estados Unidos. E eu queria entender qual a sua visão sobre os próximos passos do Fed, como que o mercado pode reagir, o que está acontecendo agora dentro desse contexto. Vamos falar primeiro de 2022, né? 2022 foi um ano que vai ficar na memória de muito investidor, provavelmente aqui pro resto da carreira, porque foi um ano completamente atípico, perto do que a gente está acostumado a ver, ou que a gente viu nos últimos anos. E quando eu falo os últimos anos, eu não estou falando do que a gente viu nos últimos 5 anos, né? O S&P, ele teve a pior rentabilidade, caiu de cerca de 18%, foi a pior rentabilidade desde 2008. Até aí não tem nada muito de excepcional, porque a bolsa é muito volátil, tem anos muito bons e tem anos muito ruins. Faz aproximadamente 15 anos que a gente não tinha uma queda desse tamanho. Mas quando a gente olha para o mercado de bonds, a gente teve o primeiro grande bear market nos últimos 70 anos, né? O índice, tem vários índices, mas se você pegar o índice da Bloomberg de Treasuries, ela teve a pior queda desde 1973. E aí eu vou dar um dado interessante para quem acreditar em dados aqui de longo prazo, porque essas séries são difíceis de ser construídas, mas a Treasury de 10 anos teve a pior rentabilidade anual desde 1788. Né? Então, foi um ano bastante atípico. Né? Aquele portfólio global é bastante comum, né? O mais tradicional, que é o 60-40, 60% de equities, 40% de bonds, ele teve uma queda de 17%, que foi o pior resultado desde 1931. E é o segundo pior da série que a gente conseguiu montar aqui desde 1910, pelo menos, né? Foi um ano onde as correlações quebraram, todos os ativos praticamente caíram de preço, com exceção de commodities, né? Então a gente teve nesse ano commodities subindo, o dólar subiu também, mas a gente teve ações no mundo inteiro caindo, bonds no mundo inteiro caindo, crédito caindo, private equity, crédito privado caindo. Real estate a gente pode discutir, depende um pouco de onde você está olhando. Crypto foi dizimado, né? Então, foi um ano muito difícil para quem constrói portfólios diversificados, porque não teve diversificação, a correlação foi alta e todo mundo caiu de preço. Agora a pergunta e aí está ligado com a sua pergunta de recessão, o que levou esses ativos a terem essa correção tão grande, né? Basicamente uma coisa que o mundo desenvolvido não via há algum tempo, chamada inflação. Né? Então a gente teve uma inflação alta em 2022, que foi uma combinação do resultado dos estímulos que a gente viu aí desde 2020, turbinado por uma confusão geopolítica, com uma guerra, a Rússia invadindo a Ucrânia, com uma pressão importante em commodities. Então você teve meio que um cenário
uma tempestade perfeita aqui e levou os bancos centrais desenvolvidos, mas os de economias emergentes também, mas tem uma sincronia muito grande de Banco Central, um aperto muito grande de taxa de juros no mundo. Então, você teve um aperto muito grande, depois de um estímulo muito grande, essa virada gerou uma correção forte nos ativos. Para você ter ideia, né? Então, final do ano passado, dezembro de 21, final de 2 anos atrás, dezembro de 21, o mercado precificava o Fed subindo 75 pontos básicos a taxa de juros, né? E o Fed acabou entregando uma alta de 425 pontos básicos. Então, foi um aperto muito maior, um dos maiores apertos aqui na história. E foi um aperto fiscal e monetário ao mesmo tempo. Agora, vamos ter recessão este ano? Eu acho que é extremamente provável, né? Para não falar que está garantido, né? E aí, parênteses, essas foram as últimas grandes palavras, né? Não, mas assim, acho que a probabilidade de ter um aperto, de ter uma recessão é muito grande, porque a gente precisa de alguma coisa para fazer essa inflação cair de 8% que estava há um tempo atrás, 7%, 6%, para vir para 2%, onde é a meta do Fed. Esse desemprego, por exemplo, vai ter que subir de 3,5%, que foi divulgado hoje, para alguma coisa perto de 6%. Então, o mercado hoje está comemorando aqui esse desemprego de 3,5%, meio que com uma leitura do tipo, poxa, será que a gente vai conseguir atravessar essa ponte estreita, né, que é conseguir fazer a inflação cair e não ter desemprego, né, não ter uma recessão? Eu acho que é um pouco isso que o mercado está comemorando hoje. Então, hoje a gente está vendo bonds subindo e estamos vendo ações subindo, o dólar está apanhando, mas parece ainda improvável, porque o Fed tem um trabalho muito difícil. O Fed ele tem que ter uma comunicação no que ele não pode falar. O meu trabalho é fazer você perder o seu emprego, mas na verdade é isso que ele tem que fazer, porque ele precisa levar esse desemprego para uns 6%, pelo menos, para fazer essa economia desacelerar e a inflação ela convergir para a meta aqui nos próximos 18 meses, mais ou menos. Então, é um trabalho bastante difícil. A recessão ela é quase que inevitável. É um trabalho desafiador. Agora, quando a gente olha para mercados, só ficando aqui na parte global, a gente já teve uma correção de preço importante nos ativos. Os bonds já estão em preços, assim, se olhar a parte curta da curva. A parte curta da curva talvez você tenha uma correção ainda, acho que está precificando próximo de taxa terminal próximo de 5%, isso aí pode um pouco mais. Mas a parte longa, pega a Treasury de 10 anos aí, entre 3,70, mais ou menos que está negociando hoje, nesse ambiente com o Fed parando os juros aqui no horizonte visível, começa a ficar um negócio mais interessante. Então a gente já teve algumas correções de preço em alguns ativos. Provavelmente a gente tem que ter uma correção, eu acho, ainda na parte de renda variável, com o lucro das empresas caindo, né, no S&P. Vamos olhar o S&P. Eu acho que ainda tem uma correção de lucro para acontecer. Isso aí eventualmente vai gerar uma correção de preço nas ações, né? Mas digamos que a gente já corrigiu aí boa parte do, assim, já andamos 70% a 80% da correção provavelmente já foi feita, vamos dizer assim, né? Se olhar os ativos em conjunto. Talvez tenha alguns ativos que tenham uma correção maior para ser feita, mas a gente está num ponto onde os ativos começam a ficar barato. Crédito, eu acho que está bastante atrativo com juros altos que estão e os spreads altos que estão, por exemplo. Certo, X. E mudando agora um pouco a nossa conversa para Europa, eu queria entender a sua visão também sobre o cenário inflacionário dentro da região e o que a gente pode esperar ali de próximos passos do Banco Central Europeu. Como é que você está enxergando ali o contexto europeu? O contexto europeu é um contexto muito parecido com o contexto americano, mas com alguns desafios adicionais. O primeiro desafio adicional é o seguinte: a Europa é um conjunto meio heterogêneo, né? Então, você tem de um lado os alemães, que poupam, e tem do outro lado, por exemplo, os italianos, que gostam de gastar um pouco mais e ter uma disciplina fiscal um pouco menor, para ser educado aqui, né? Então, por exemplo, se a Alemanha tiver a preocupação que ela deveria ter com a inflação e ela estimular o Banco Central Europeu a subir juros tanto quanto deveria, talvez a gente tenha um problema na Itália, porque a conta italiana vai ficar muito cara. Então, você começa a ver uma divergência de preço nos bonds alemães e nos bonds italianos, né? Acho que isso é uma coisa importante. O outro desafio que você tem na Europa
que é o grande elefante na sala, que a gente tem falado menos ultimamente. Parece que o mercado tem déficit de atenção, a gente não consegue focar no mesmo assunto por muito tempo. Mas tem uma guerra acontecendo na Ucrânia ainda, né? A Rússia tem um problema porque ela está tendo dificuldade na guerra e o Putin não pode voltar atrás. Ele não pode voltar para casa com uma derrota, então ele tem que vender algum tipo de vitória para dentro de casa. O Zelensky, ele sente que ele tem essa vantagem nessa guerra, então ele não quer nada além do que as fronteiras de 1991. Então você tem um impasse onde sentar na mesa para uma negociação parece um negócio muito improvável. O Putin declarou aqui um cessar-fogo de 72 horas. O pessoal está querendo entender ainda o que é isso. Por que ele fez esse cessar-fogo. Mas a gente está com dificuldade de achar um motivo, assim, a motivação para os dois sentarem na mesa e negociar alguma coisa onde o Zelensky não quer votar como derrota, ele já chegou até aqui, ele acha que ele consegue, com a ajuda do Ocidente, conquistar o resto tomar de volta o resto da Ucrânia. O Putin, ele não vai deixar essa guerra escapar na mão dele. E aí o problema é o seguinte, essa guerra é uma guerra diferente, é uma guerra que ela está sendo muito focada em tecnologia. Então, na Primeira Guerra Mundial, homens eram importantes, né? Você precisa ter homens na guerra. Aí, Segunda Guerra Mundial, a gente teve um fator determinante ali, além da estratégia toda, foi a bomba nuclear. De lá para cá, a gente teve um avanço tecnológico, cada vez mais a tecnologia e a precisão das armas começa a virar um fator determinante na vitória. Então, por exemplo, o Starlink, que é aquele conjunto de satélites que a gente fala que é do Elon Musk, né? Porque fica mais fácil de entender, mas tem sido um fator determinante na guerra, porque ele consegue dar precisão para todas as armas que precisam de tecnologia com target mais afinado. E a Ucrânia está com acesso a essas máquinas, a essa tecnologia, que a Ucrânia tem acesso a essa tecnologia que a Rússia não tem. Então, assim, aí a Rússia fica meio sem opção. E se a bomba nuclear é uma bomba que já está no segundo nível de importância em relação às armas tecnológicas, talvez o Putin fique pouco constrangido de usar uma bomba nuclear tática, eles dizem, né? Seja lá o que isso signifique. Então, assim, tem alguns cenários potenciais aqui na Europa que são bem ruins, né? Então, ele não pode subir muito os juros por causa da Itália, você tem a guerra ainda no quintal, essa guerra deveria ter uma pressão nos preços de commodities, mas o petróleo está super tranquilo. Então, eu acho que, assim, se a gente tem uma probabilidade alta de recessão nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem uma convicção maior ainda que a desaceleração vai ser mais forte. E com os riscos. A gente acha que essa guerra aqui na Ucrânia pode durar mais 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para vocês terem uma ideia. Entendi, X. Então, é bem desafiador. E aí a gente falou de Estados Unidos, Europa e agora a China. Então, o que a gente pode esperar em termos de crescimento na China e de impacto também, considerando o fim da política de Covid-0 no país? E até aproveitando, eu queria que você trouxesse aqui o paralelo, né, entre a China e o Brasil, né? Qual que é o impacto quando a gente fala sobre China, sobre crescimento, fim da política zero? Quais possíveis impactos a gente pode enxergar aqui dentro do Brasil com esse cenário? A China está, de fato, em outra posição do ciclo, né? A gente sabe que eles mantiveram a política de restrição de mobilidade, os lockdowns por mais tempo. Então, era o que o mercado chama de Covid-0, né? Tolerância zero para Covid. Então, você tinha alguém contaminado, no começo eles fechavam uma cidade, depois eles foram fechando bairros, depois foram fechando quarteirões, agora fecharam prédios, e agora já estão meio que abrindo meio que de vez. Isso aí, obviamente, essa mobilidade chinesa, ela gera um impulso importante na economia, a economia volta a crescer. Eu acho que o governo chinês, ele começa a se preocupar com o crescimento de novo. Então, hoje de manhã a conversa era de afrouxamento nas restrições que tiveram nas políticas de real estate, né? Então é outro impulso importante num setor que estava sofrendo nos últimos anos lá na China.
Então, a gente tem um impulso importante para o mundo e para o Brasil, inclusive. O Brasil é um grande parceiro chinês. Um impulso importante que é o crescimento chinês. Se a gente olha o mundo como um todo, assim, a gente está num... Janeiro de 23 é um lugar melhor do que janeiro de 22, né? Vamos supor que a gente soubesse que tivesse uma guerra, fica bem fácil de dizer isso, mas mesmo que a gente não soubesse, né? A gente está vendo o Fed próximo do final, né? Então a gente pode, não sei se a gente está no final do final, mas se a gente esteja no começo do final desse aperto monetário, então o juro deve parar em algum lugar aí lá nos Estados Unidos por volta de 5,25, talvez 5,5, algum lugar entre 5 e 5,5, e deve ser entre o primeiro e o segundo trimestre, deve acabar esse ciclo de alta do Fed. Aí a gente tem que observar se a inflação cai, mas isso isoladamente já é uma notícia muito boa. A China voltando a crescer é outra notícia muito positiva para o mundo e para o Brasil. Então o mundo parece assim... um lugar mais legal, sabe? Assim a gente está acabando de atravessar aqui um deserto que foi o ano de 2022. O ano de 2022 foi um deserto bastante desafiador. E X, puxando agora, encerrando a nossa conversa sobre o cenário global e puxando o gancho aqui para o cenário local, quais são os principais desafios que você enxerga para o Brasil nesse ano? E aí, considerando dentro desse contexto global, obviamente, né? Mas falando também de trajetória da inflação, dos nossos juros e, no final das contas, né, as grandes preocupações fiscais que a gente vem discutindo recentemente também. Bom, Brasil, tem bastante coisa para falar de Brasil. Eu acho que a primeira observação que a gente tem que fazer, hoje é dia 6 de janeiro, né? Então estamos na primeira, não tem uma semana completa de novo governo, né? Teve esse grupo de transição, né? Que tinha um monte de gente lá, tal, todo mundo querendo espaço, todo mundo querendo aparecer. A impressão que dava é que se abrisse a geladeira e acendesse a luz, o pessoal saía falando, sabe? Assim, todo mundo querendo um pouco de espaço. E só que passado esse grupo de transição e entrando no governo, assim, a impressão que dá é que a gente ainda está meio que nessa fase, né? Então, não tem uma coordenação entre os diferentes ministros, cada um falando uma coisa, não tem uma interlocução, então, assim, a gente na economia fica meio com dificuldade de entender com quem que a gente tem que ouvir, né? E assim, pensa numa empresa onde o CEO tem 37 reports, né? É difícil. Agora, se o CEO não aparecer para trabalhar, vai ficar um caos, vai ficar uma maluquice. Fico imaginando, uma empresa com 37 diretores e o CEO não aparece. Cara, e é meio que está acontecendo, né? Então, ainda está bagunçado essa parte de entender o que é esse novo governo, né? Eu acho que tem muita gente falando muita coisa ainda sem total domínio, seja domínio do assunto ou domínio do assunto, domínio das restrições que o cargo ou a pasta que o cara tem são sujeitas, né? As restrições sujeitas. E entender um pouco mais a função de cada um mesmo, sabe? Então tá meio bagunçado ainda. Talvez isso seja uma coisa natural em todos os governos novos, e talvez tenha um tempo para ajustar. Agora, assim, o Brasil é um país complexo. A América Latina é complexo, o Brasil é complexo. 37 ministérios torna uma máquina complexa. E a curiosidade que eu tenho é de ver qual que vai ser a energia que o nosso CEO do país vai ter para tocar esses 37 reports, né? Vamos dizer assim. Então, acho que assim, está numa fase de entender ainda onde a gente está. Sem querer fazer muita colocação política, mas acho que está numa fase de entender. Aí a parte do fiscal é o seguinte, ela está com focinho ruim, orelha ruim, tem rabo de coisa ruim, cheira mal, mas só para tentar dar algum benefício da dúvida, a gente pode dizer que a gente não tem todas as informações ainda. Né? Então, acho que talvez tenha aí o teto dos gastos já acabou, né? E vamos ver o que entra no lugar. A gente vai ter um tempo aqui para entender o que vem no lugar deste teto dos gastos, ou seja, qual que é o novo arcabouço fiscal. Não está com uma cara muito boa.
mas eu vou falar para você assim, tá bom, vai, eu não tenho todas as informações ainda, vamos esperar um pouco para entender. Os mercados estão reagindo de acordo com essas colocações. A gente escuta algumas besteiras de vez em quando, tipo, vamos acabar com a reforma da Previdência. Maluquice, mas obviamente o cara que falou isso não sabia o que estava falando. É um pouco o que eu falei no começo aqui. E o mercado reage a isso. Eu acho que o mercado vai ter um papel muito importante. E aí, mercado somos todos nós, né? São as comunicações que a gente faz, os ativos refletindo os riscos, né? Mas o mercado, de maneira geral, vai ter um papel muito importante para ajudar o governo a entender quando ele estiver indo para o caminho errado, para o precipício, porque assim, a gente está num ambiente muito frágil ainda. Se a gente for no precipício, não dá para ficar quieto, não vou falar nada porque o cara Não, o mercado tem que levantar a mão e falar, gente, vocês estão loucos, sabe? E como já foi levantado agora no começo algumas vezes, né? Mas, partindo do pressuposto que o fiscal está, na melhor das hipóteses, desafiador, e na pior das hipóteses, um desastre, alguma coisa entre essas duas partes, a gente tem uma instituição no Brasil que é muito importante hoje e ganhou uma importância muito grande, que é o Banco Central. O Banco Central ele é importante porque ele é independente, né? Mas ele é uma independência nova, né? Então, o Banco Central, essa instituição que a gente está vendo hoje é uma instituição nova. O Banco Central Independente está no primeiro mandato, né? Então, a gente preservar essa independência do Banco Central vai ser muito importante. E aí eu acho que o próprio Roberto Campos já falou algumas vezes algumas coisas interessantes. Ele mesmo falou o seguinte, olha, é muito importante... Se ele falou antes das eleições, falou, olha, é muito importante todo mundo aqui no Banco Central, todo mundo que tem um mandato, os diretores e o presidente, acabarem seus mandatos para mostrar a força da instituição. Se eu, Roberto Campos, tenho um mandato que vai até dezembro de 24, eu vou ficar até dezembro de 24 para mostrar que a instituição é forte, e assim vão fazer os diretores, né? Agora, então essa é uma coisa importante. Segunda coisa é o seguinte, a gente tem agora, no final de fevereiro, 2 diretores, um em particular bastante importante, que é a política monetária, que vão acabar o seu mandato. Então a pergunta é a seguinte, quem que vai ser renomeado no lugar deles? Vai ser um cara que a gente vai olhar e vai falar, não, tem uma cara que foi o Roberto Campos, que indicou, né? Ou é um cara meio político, que não tem nada a ver com política monetária, né? Ou, sei lá, tem um pensamento meio ruim, assim, né? A gente vai entender isso. Essa vai ser uma informação importante sobre o mandato que o governo está dando para o presidente do Banco Central, qual é a liberdade que ele vai ter de atuação. Segunda coisa importante, que eu não gosto nem de falar para não dar ideia, mas é uma coisa que o mercado vai ter que ter no radar, é sobre meta de inflação, que é decidida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, né? Então o CMN ele se reúne uma vez por ano e decide a meta de inflação. Então a gente vai ver aqui como é que vai ser o trajeto do Banco Central, do CMN, em relação à meta de inflação. A preservação da instituição Banco Central e a preservação da independência do Banco Central é muito importante aqui nesse momento. Por quê? Quando a gente olha para a história, e não precisamos olhar muito longe, vamos olhar esse século apenas, né? Então a gente olha para a Argentina, olha para a Turquia, o que aconteceu nesses países. Não vou nem falar de Venezuela, que teve um problema, acho que um grau maior de complexidade, que é a parte política. Mas, e aí, assim, a Argentina é o governo de esquerda, a Turquia é o governo de direita, então não é esquerda ou direita aqui, tá? É um pouco o que economicamente aconteceu. Eles tiveram uma indisciplina fiscal, mas o governo e a economia estava tentando aguentar esse negócio. A própria Argentina fez alguns acordos lá com o FMI, mas em algum momento esses 2 países eles começaram a menosprezar a importância do combate à inflação, né? E a Argentina mudou a meta de inflação, a Turquia, o presidente chegou e falou que o problema da inflação alta era os juros altos, então vamos baixar os juros que a inflação cai. Maluquice. Mas assim, a Turquia vai ter uma inflação... A Turquia vai ter uma inflação em 2022 de aproximadamente 85%. A Argentina vai ter uma inflação aproximadamente de 100% esse ano. Ambos os países vindo com uma inflação alguma coisa entre 25% a 50%, cada um deles. E a consequência disso, o que é a inflação, né? A inflação é a moeda perdendo valor contra coisas, né?
Então, tem uma relação de uma moeda contra um lápis. A inflação faz com que, depois de um período, o lápis vale mais do que aquela moeda ao longo do tempo. Então, a moeda, ela perde a inflação, a moeda perde valor contra as coisas e perde valor contra outras moedas, né, no relativo. Então, para a gente ter uma ideia, a última vez que eu olhei, no meio de dezembro, a Argentina... Bom, o Brasil, vamos começar pelo Brasil. O Brasil, o dólar ganhou valor contra o real cerca de 3 vezes neste século. O dólar ganhou valor contra a lira turca cerca de 35 vezes neste século. E o dólar ganhou valor contra o peso argentino neste século aproximadamente 170 vezes. Então, assim, neste século, que parece que muita coisa, mas são só apenas 23 anos, neste século os argentinos ficaram 55 vezes mais pobres que os brasileiros. Quando a gente olha para o dólar. Quem que sofre mais com isso? Sofre mais quem tem menos condição de se defender. Sofre mais quem não consegue comprar dólar, sofre mais quem não tem poupança e não consegue comprar ativos reais, como imóveis. Esses caras acabam ficando muito mais pobres, né? Então, o combate de inflação, essa preocupação que a gente tem com disciplina fiscal, não é porque é legal, é porque a gente quer evitar ficar pobre. Simples assim. E se a gente não cuidar disso, a gente vai ter inflação e a inflação vai deixar a gente pobre. É meio simples. Então, a gente tem bastante desafio aqui este ano de 2023 para o Brasil. A gente tem que entender essa parte fiscal, a gente tem que preservar o Banco Central, né? E tudo acaba se resumindo nos preços dos ativos, né? Então, com as informações que forem dadas, e se o Banco Central tiver independência, os juros vão ter que responder de acordo com as pressões que a economia sofrer. Certo, X. E considerando esse cenário, os investidores globais, eles estão em compasso de espera ou não? Diante das conversas que você tem, né, constantemente com eles, qual que é a percepção desses investidores aqui quando a gente fala de Brasil? Bom, a gente fala bastante com investidor estrangeiro. Eu estava agora há pouco numa ligação com um grande investidor. E, assim, o fato é que o Brasil está barato, né? Então, a bolsa está barata, estamos com múltiplo abaixo de 7. Você pega uma Petrobras da vida aí com múltiplo de 2 vezes o resultado. Obviamente que a gente pode discutir qual vai ser o resultado daqui para frente. Tem muita certeza também. A moeda está na ponta barata. Os juros estão altos, os juros reais estão altos. O Brasil está barato, né? E nós brasileiros, a gente olha assim e fala, pô, tá barato, mas tem um motivo de estar barato e a gente que acorda e dorme e a gente tem um foco, a gente tem um viés doméstico muito grande. Nossas rodas de amigos só falam de Brasil. A gente vai passar o final de semana na praia e a roda de amigos, a família, tá falando do que está acontecendo no Brasil. A gente está vendo aquele negócio, está sentindo todo dia. A gente coloca um peso muito grande. O investidor estrangeiro, ele tem um comprometimento diferente com o Brasil, né? Ele está olhando de fora e o que eu recebo de feedback é o seguinte, gente, mas o Brasil é isso mesmo. Vocês achavam que fizeram o quê? Vocês achavam que fizeram muito melhor do que isso? O Brasil é essa bagunça assim, né? A gente não achava que vocês eram as Suíças, a gente sabia que o Brasil é uma economia na América Latina, em desenvolvimento, emergente, e tem risco, mas vocês estão com prêmio. Então, o prêmio que a gente tem hoje para comprar Brasil meio que compensa esses riscos que a gente não está muito surpreso de ver. Acho que tem um ponto importante que é o seguinte, quando a gente olha para mercados emergentes, eu olho para mercados emergentes há mais de 25 anos, né? Teve uma época lá, por volta dos anos 2000, entre 2000 e 2015, onde a conversa ao redor de mercados emergentes era o seguinte, qual que era a narrativa? Era assim, olha, o crescimento global nos próximos 20 anos virão de mercados emergentes, China e outros, né? Montaram aquela expressão BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Então o crescimento vai vir desses países, os grandes países emergentes, você vai ter uma convergência de renda per capita, vai ter um crescimento de consumo local, crescimento de crédito. Então, cara, você tem que estar exposto a mercados emergentes para aproveitar essa mudança de patamar, essa convergência. O tema era convergência. Passado 20 anos, o que aconteceu? De fato, a China cresceu, nem todos os emergentes cresceram iguais, né? O Brasil cresceu muito menos.
Mas mais do que isso, os mercados de capitais não entregaram os retornos que a gente esperava dessa narrativa, né? China cresceu muito, mas os mercados locais chineses não entregaram esse retorno, né? E próprio mercado brasileiro ficou muito atrás dos mercados... Cara, o grande performer na última década foi o S&P, né? Que eu acho que tem muito mais a ver com o tema investimento temático de tecnologia do que com o tema geográfico dos Estados Unidos, né? Então, essa narrativa de você ter que estar investido em mercados emergentes, você tem que ter uma alocação estratégica em mercados emergentes, eu acho que caiu um pouco e mudou um pouco a percepção para uma alocação mais tática, vamos dizer assim. E aí o tático, tem gente que tem tático de 5 anos, tem gente que tem tático de 1 semana. Então, o tático varia de acordo com o investidor. Um fundo soberano, talvez o tático dele seja 5 anos, entendeu? Mas o emergentes parou de ser aquele negócio, aquela necessidade de investimento estratégico, passa a ser uma parte de diversificação, por um lado, e um investimento meio tático. Então, eu acho que, assim, de maneira geral, o comprometimento com mercados emergentes e o comprometimento com o Brasil é muito menor. Então, como o pessoal está mais leve e vê essa bagunça aqui dentro e vê os preços voando e tal, acho que os investidores estrangeiros olham para cá e falam, não, pô, acho que tá legal, agora eu gosto de Brasil. O Brasil com múltiplo de 7 me parece legal, o real a 5,5 me parece legal, né? Juros real a 6,40, como eu estava no TNB, fazendo TNBs longos, me parece legal. Tem risco? Óbvio que tem risco, mas eu nunca achava que vocês não tinham risco. Se vocês achavam que vocês não tinham risco, vocês estão loucos, porque vocês têm risco pra cacete, eu sei disso. Então, eu vejo uma outra pegada em relação ao Brasil, sabe? E, obviamente, a gente que acorda e dorme, nossos filhos vão pra escola aqui, sabe? A família, a gente está sentindo uma temperatura diferente, né? E vamos lembrar, de novo, Argentina e Turquia, né? Então, se a gente perde aqui a âncora fiscal e se o Banco Central perde essa vontade de combater a inflação, vamos dizer assim, a gente pode ter uma moeda que desvaloriza e a gente fica 50 vezes mais pobre assim, em uma década. A gente fica olhando aqui para uma semana, olha para um horizonte maior, uma década, 2 décadas. Você tem quantos anos, Cláudio? Você deve ter uns 20. Né? Não, pensa assim, daqui a 30 anos você no Brasil. Pô, sabe? É isso que a gente tem que pensar. A gente fica olhando aqui, a gente fica olhando a árvore e não olha a floresta. Então, a minha preocupação é um pouco essa aqui. E o investidor estrangeiro não tem esse comprometimento, não tem essa necessidade de olhar o longo prazo como a gente olha. Certo, X. E, sem dúvida, né? Tem todos os desafios que você colocou aqui. E eu queria finalizar a nossa conversa num ponto de vista prático também, né? Entendendo como os portfólios podem aproveitar essas oportunidades que o contexto que você colocou aqui vai nos proporcionar. E aí, falando também especialmente num ambiente de juros mais altos, né? O que você está vendo de oportunidade aqui para esses próximos meses? O juros mais alto dá a opção de você ser mais preguiçoso. Então, assim, você vai investir num fundo de crédito aqui, não precisa nem ser um fundo de high, um fundo high grade, que vai dar CDI mais alguma coisa. Cara, muito mal você não vai ficar, sabe? Assim, você não vai ficar muito mal. Mas eu acho que é legal o contexto do custo de oportunidade, né? Porque uma coisa é você fazer um bom investimento, outra coisa é fazer um ótimo investimento. Se você pegar os melhores fundos de private equity, as melhores safras, né? Então, fundo de private equity, como é que funciona? O cara capta dinheiro por 1 ano e investe por 3 para um fundo que vai devolver o dinheiro daqui a 10 anos. Então, o fundo que ele captou dinheiro em 2005 é a safra de 2005. Então, o cara captou dinheiro em 2005 e investiu de 2005 a 2008. Aí o cara acabou de investir, vai lá, levanta outro fundo, sei lá, 2007. Capta dinheiro em 2007, investe por 3 anos e daqui a 10 anos devolve o dinheiro. Daqui de 7 anos depois devolve o dinheiro. Então, tem diferentes safras os fundos de private equity, né? Quais são os melhores fundos de private equity? São os fundos de crise. Os melhores fundos de private equity são os fundos que foram levantados dinheiro em 2008, em 2009. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque os preços estão muito mais baratos. Então, você compra os ativos mais baratos, né? É óbvio que dá uma dor de barriga investir em 2008. É óbvio que dá uma dor de barriga investir em 2009. Mas justamente porque dá dor de barriga, tem menos dinheiro competindo com você. E porque tem menos dinheiro competindo com você,
você consegue fazer negócio melhor, você consegue comprar ativos a preços melhores. Então, o melhor momento para você investir é quando você está com maior dor de barriga, né? O Barão de Rothschild tem aquela frase famosa que compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que seja o seu. É meio que isso, né? E aí tem diferentes derivados dessa frase, mas nos momentos que você está com mais assim sofrendo, aquela dor de barriga, você olha assim, tá tudo ruim, né, sabe? É hora boa de investir. Então eu tenho pouca dúvida que eu vou arredondar, tá bom? Mas fecha o olho, joga o dado e compra qualquer coisa aqui. Não vai dar muito errado se você olhar num horizonte de 5 anos. Tá? Não vou nem falar no horizonte de um ano. Daqui um ano, o Brasil e o mundo têm alguns desafios ainda que precisam ser solucionados. Né? Mas se você comprar alguma coisa agora, em 5 anos vai ser meio difícil você perder dinheiro, eu acho. Isso pode ser crédito, pode ser equities, pode ser bonds. Né? Você vai perder dinheiro comprando um fundo de high grade da CDI mais alguma coisa? Não, vai perder dinheiro também. Né? Principalmente se for linkado à inflação. Então, eu acho que é um ótimo momento para investir. Mas eu acho que o ano de 2023 ainda vai ser um ano desafiador, onde a gente não vai ter a solução de todos os problemas. O Fed não vai ter acabado de subir juros, ainda vai subir juros um pouquinho. A gente ainda deve ter uma recessão aí no fim do segundo semestre dos Estados Unidos. A guerra na Europa não foi resolvida ainda. A China está começando a sair de um buraco, mas vamos lembrar, a China, ela tem esse horizonte de curto prazo, onde tem um crescimento, mas tem um negócio muito maior e muito mais importante para ser resolvido nos próximos 5, 10 anos, que é esse desafio geopolítico com os Estados Unidos, sobre dominância de influência geopolítica, dominância de tecnologia, esse paradigma que foi sequestro das reservas russas durante a guerra e a consequência, como é que o chinês vai pensar daqui para frente. Os chineses e os países árabes vão pensar sobre a alocação de reserva. Tem bastante coisa ainda que não está solucionada no mundo. Está longe de falar que 2023 vai ser o ano do home run. Eu acho que é um ano que a gente vai dar, assim, ainda vai favorecer uma alocação maior para renda fixa e para crédito. Tá? Acho que vai ter uma alocação tática maior. Eu não duvido eu ver esse S&P esse ano sei lá, perto de 3.600 em algum momento. Né? Agora, assim, já tem bastante preço que já foi ajustado. Não tem aquela exuberância maluca que era o final de 2022. Eu acho que fica cada vez mais evidente, do ponto de vista do brasileiro, cada vez mais claro, a necessidade de diversificação geográfica. Então, se você é um investidor inteligente, pensa a médio e longo prazo, você quer ter uma diversificação do ponto de vista de ativos, mas você quer ter uma diversificação geográfica também, né? Eu acho que o Brasil tem oportunidade, mas eu acho que o S&P a 3.600, se for para lá, tem que comprar, sabe? Crédito nos Estados Unidos, crédito de high yield nos Estados Unidos e em alguns lugares na Europa, também tem bastante coisa interessante, né? Próprio mundo de renda fixa lá fora, assim, então, essa diversificação geográfica, ela vai se mostrar cada vez mais importante. E aí, diversificação de moeda, você pode pensar como um overlay sobre a alocação dos ativos, você pode ter uma exposição maior ou menor de outras moedas, mas eu acho que é um ano que cada vez mais vai ficar claro a diversificação, tanto de ativo quanto geográfica, vai ter um pouco mais de oportunidade tática, favorecimento de renda fixa ainda sobre renda variável. Renda fixa englobando o crédito aqui, tá? Vai ser um ano interessante. E para a indústria de fundos vai ser um ano difícil, não tenho dúvida nenhuma. E vai ser um ano... Eu acho que o ano do home run talvez seja 2024. Estou na dúvida aqui. Eu achava que... mas eu acho que não é 2023 ainda não. Mas eu acho que vai ser um ano bom. Acho que vai ser um ano bem melhor que foi 2022. Também tá fácil ser melhor do que 2022 com esses números que eu passei no começo aqui, né? Treasury de 10 anos piorando desde 1788. O 60-40... maior queda desde 1931. Não está muito difícil de ser melhor do que o ano de 2022, né? Mas não sei se vai ser aquela... Não sei se vai ser 2009, por exemplo. Né? 2009 foi o payback de 2008. Não, excelente, X. Então, como você disse, vai ser desafiador, mas vai ter oportunidade também para a gente capturar. E
E sem dúvidas eu queria te agradecer muito por compartilhar a sua visão, o seu conhecimento e experiência aqui com os nossos ouvintes e dizer que a gente vai estar aqui mantendo os investidores bem informados, então você já está convidado para aparecer aqui no Mind Asset de novo daqui um tempinho para trazer todo update e novidades aqui para os nossos ouvintes, viu? Ótimo, obrigado, Clara, pelo convite. Obrigado a turma aí que organiza o Mind Asset, eu acho um programaço. E obrigado a todo mundo aí que tem ajudado a gente aqui na Itaú Asset a ser melhor do que tentar ser a nossa melhor versão que a gente pode ser, tentando a gente puxar a gente para fazer mais produtos, melhores produtos e melhor comunicação. Com certeza, com certeza. Então a gente está começando o ano com tudo aqui. E para você que não nos escuta, não deixe de seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais para acompanhar todos os nossos conteúdos diários. E a gente se vê na próxima edição. Até mais!